Eu acho que eu comecei essa live muito tarde, mas vamos ver se vai ter alguém aí que vai participar, vai entrar junto. Esperar um pouco. Alabarasura canta. Alabarasura canta. Graça e paz, boa noite. Quem é que tá aí? Esperar mais um pouco para ver se entra mais pessoas. Se não entrar, vou continuar. Eu já vou começar. O assunto que eu quero compartilhar é algo que Deus tem ministrado no meu coração, que tem mexido comigo. Sabe, é sobre Salmos 23. E daí o título eu coloquei: será que eu posso dizer que o Senhor é meu pastor? Porque lendo é muito bonito quando a gente lê. Mas quando a gente está vivendo uma situação que verdadeiramente Ele quer ser o nosso pastor, é difícil de aceitar quando se é para viver essa palavra. E essa palavra falou muito comigo. E quando a gente ministra a palavra, compartilha a palavra com Deus, ministra através do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, é como se a palavra viesse já esboçada, sabe? Como se viesse já logo a pregação, assim, sabe? Então eu achei bem legal. Eu achei bem legal, assim, sabe? E esse versículo ficou entranhado. E a primeira pergunta que foi ministrada no culto no domingo passado mexeu comigo. Porque quando a gente vive na dependência de Deus e a gente está no propósito, passando por um processo, e a gente não está entendendo, e a gente não está compreendendo, é aí que o Senhor está sendo nosso pastor e está nos conduzindo por lugares que nós não conhecemos. E aí, na hora quando Deus, o Senhor, quando Jesus quer ser o nosso pastor, Ele começa a nos guiar por lugares que a gente não entende. E é tudo uma questão de aceitação, de aceitar, de compreender, né? Olha só, e daí uma das coisas mais difíceis é quando alguém guia alguém, né? Uma pessoa guia outra pessoa. Tu já viu um pastor guiando uma ovelha? A ovelha, ela vai seguindo o pastor porque conhece a voz do pastor, como diz no livro de João, capítulo 10, né? A ovelha conhece o pastor, então a ovelha segue a direção onde o pastor está guiando a ovelha. E é difícil, o pastor tem que sempre estar conduzindo, cuidando, puxando com o cajado. E nesse texto aqui que eu li, é o mesmo texto da versão que a Clarice, né, que a irmã ministrou. Foi algo tremendo. E o mais tremendo é que quando a gente lê a palavra e quando a gente entende, a gente é ministrado pelo Espírito Santo, a palavra fala exatamente dentro dessa circunstância e a palavra se entranha dentro de nós, sabe? Então, geralmente não é uma palavra que... Como é que eu vou te dizer? Uma palavra de prosperidade, eu vou entrar nessa live para ouvir uma palavra de prosperidade, para massagear o meu ego, não. E se a gente parar para pensar,
as respostas estão dentro das mesmas perguntas que a gente faz para nós mesmos, elas estão conectadas, né? Olha aqui, Salmos 23, da versão Bíblia Viva. Vou procurar ser bem breve, eu não vou demorar muito. Já quero cumprimentar as pessoas que vão entrar e aquelas que vão entrar ainda. Que Deus abençoe, que possa ser bênção, e se tu sentir no coração, compartilha, me ajuda aí a compartilhar a live aí. Até porque é uma hora, é muito tarde, né? Eu entendo que as pessoas vão acordar cedo pra trabalhar, enfim. Então eu quero ser bem breve. Aí o Alan e o profeta Roberto, que honra. Tá escrito lá no livro de Salmos 23, na versão Bíblia Viva. Lá eu achei demais essa versão, achei show de bola. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo o que preciso. Versículo 2. Ele me leva aos pastos de grama de verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Versículo 3. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho de justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. E concluindo o versículo 6, eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E uma das perguntas, sabe, que eu me pergunto para mim mesmo e para aqueles que ainda vão ver essa live, que estão passando por um processo difícil e que não estão compreendendo a forma como o Senhor está conduzindo, a pergunta, às vezes, quando a gente lê, é muito bonito, né? A gente fala, o Senhor é o meu pastor. Mas daí eu me pergunto para mim mesmo, será que Ele é o meu pastor? Porque o pastor é aquele que conduz as ovelhas, mesmo que as ovelhas não compreendam. Mas a ovelha ouve a voz do pastor e não questiona e segue a direção do pastor. Eu tinha ouvido de uma forma do contexto errado. Porque na verdade, esse versículo ele fala de uma promessa que já é real na minha vida e que já é também real na tua vida. E sabe qual é a promessa? Não é uma promessa de abundância absurda, extraordinária. Eu creio que aqueles que vivem, aqueles que obedecem princípios e que creem, viverão coisas grandes. Mas no Salmos 23, ele tem uma promessa que nada vai faltar. Entende? A promessa é que tu não vai ter a abundância. Mas eu estando na direção e se tu se permitir eu te conduzir dentro desse processo, não vai te faltar nada. Entendeu? E eu tenho ouvido de uma outra forma. Eu não tinha parado para prestar atenção dessa forma, desse ângulo. E eu quero colocar minha vida como testemunha para também testificar essa palavra, porque não é só uma palavra, né? Essa palavra é como se ela estivesse se entranhando
Desde 2017, Deus ele me chamou para um discipulado face a face. Eu vou confessar, foi algo maravilhoso, foi algo extraordinário, Deus tem me conduzido, Deus tem me dado a clareza e entendimento sobre o propósito, sobre o porquê que as portas têm sido fechadas, o propósito da minha chamada. Então, mesmo Deus revelando tem sido muito difícil, porque tem coisas que Ele não vai revelar. Ele só vai revelar o necessário para edificar a nossa fé, para desenvolver a nossa fé e para a gente ver Deus em todas as circunstâncias. E para depois, quando nós estivermos preparados, dentro desse processo, preparado com propósito no nosso emocional, sobre o chamado, enfim, como pessoa e como espiritualmente, e também espiritualmente, para então Ele derramar algo grande, colocar uma porção maior, colocar uma estrutura, algo, uma materialização do sobrenatural no natural, segundo aquilo que Ele tem projetado para mim e para a tua vida. Então tem coisas que nós não vamos compreender, tem coisas que quem tem chamada grande vai passar por processos profundos e muito doloridos. Então esses salmos, eu creio que vai trazer consolo e fortalecimento e clareza para muitas coisas, assim como tem trazido clareza e consolo e clareza para a minha vida, para aqueles que ainda não compreendem, que ainda não compreenderam, mas que vão trazer, vão compreender melhor depois que ver essa palavra. Porque diz assim, o Senhor é o meu pastor. Ponto. Ele me dá tudo o que preciso. Então, quando, na verdade, o Senhor é meu pastor, eu me permito que Ele me pastoreie. Entende? Então, quando, às vezes as pessoas se perguntam, às vezes elas, até algumas pessoas eu já tenho discernido no meu espírito, eu tenho certeza que tu vai se identificar também, que às vezes muitas pessoas ela entram em parafuso, porque elas veem, bom, ele não trabalha, tá sempre com roupa boa, tênis bom, o que ele tá fazendo? Tem algo diferente, mas eu não sei o que é. Eu quero compartilhar um testemunho. Teve um profeta que revelou algo que ninguém nunca falou antes. E um profeta chegou e falou bem assim para mim. Estava passando uma dificuldade por um tratamento, por um alinhamento muito violento. E o profeta disse bem assim, teve um dia que esse dia tu não comeu, mas tu estava com uma aparência, as pessoas olhavam para ti e elas viam como se tu tivesse uma aparência, como se tivesse comido no melhor restaurante. Isso eu nunca vou me esquecer. E depois quando ele revelou também assim, e quando tu coloca, e ele falou bem assim, tem um mistério contigo, que tu pode colocar uma roupa velha, uma roupa usada. Quando tu colocou essa roupa, parece que essa roupa se transforma, fica nova. Daí ele compartilhou e fez eu enxergar o cuidado de Deus, coisas que eu não estava enxergando, sobre o cuidado de Deus, do sobrenatural, que aqueles que se permitem ser pastoreados por Deus e viver o propósito, uma dependência total. Exatamente como está no livro de Salmos 23. Eu me permiti ser pastoreado e eu não trabalho, mas eu não trabalho porque eu não quero. E não na mentalidade da forma como os homens pensam, mas eu estou cooperando, trabalhando numa parceria com Deus, com o processo que Ele está fazendo na minha vida, para também lançar a rede para ganhar almas, para trazer entendimento, para trazer também uma direção. É por isso que muitas vezes a luta é muito difícil, a luta é muito intensa, porque as pessoas não entendem. E daí aí se cumpre aquela palavra que diz, que até compartilhei no Face, bem-aventurado, que diz numa versão bem assim, olha a versão que diz, eu achei muito legal, achei muito forte assim, a forma da versão que diz assim, se tu quer participar da mesma glória que Jesus, tu também tem que participar dos mesmos sofrimentos que Jesus, para participar da glória dele. Então isso não fala só da glória vindoura, quando ele vai vir arrebatar a igreja, mas isso é um cumprimento de uma promessa que também Deus deixou para os nossos antepassados. O nosso Deus de Isaac,
Deus de Jacó, Deus de Abraão. Tá pegando? Então, o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Então, às vezes a gente olha, dá crédito para aquilo que o inimigo sopra e a gente fica olhando para aquilo que nós não temos, esquecendo daquilo que Deus já colocou sobre as nossas vidas. A paz, a graça, a unção, o cuidado. Entende? E quando a gente se permite, é uma coisa de aceitação, se permite ser pastoreado, ele nos leva num lugar de descanso. Entende? Por exemplo, ele está ligado em Deus. É um tipo de pessoa que está ligado em Deus. Sabe? Tem uma sensibilidade que está acontecendo, está focado. Porque tu já parou para prestar atenção que quando tu está vivendo o propósito, muitas coisas se levantam de uma forma muito sutil, tentando tirar tua paz, ou uma guria, uma moça que há muito tempo nem falava contigo, uma moça até bonita, até uma moça que um dia tu né? E de repente ela aparece puxando o assunto, puxando conversa, só com o propósito de uma forma astuta e minuciosa do inimigo para tentar colocar distração, para tentar roubar do foco. E às vezes vem muita distração, principalmente nesses dias que está acontecendo sobre política. Eu não sei, eu não tenho TV. Não é porque eu não tenho TV porque eu sou religioso, eu não tenho TV porque algumas coisas que aconteceram e na verdade eu não senti falta, entendeu? Então, por algumas coisas que estão acontecendo na política, distrações, e muitos estão olhando, nossa, olha só o que está acontecendo, nossa, o Lula agora foi solto, isso, sabe, coisas que verdadeiramente não é realmente o que importa, que isso é uma evidência de um cumprimento de uma promessa daquilo que Deus está fazendo, mas só que tem muitos que não estão discernindo e não estão se permitindo ser pastoreados por Deus e estão deixando as distrações, tirado o foco e não estão ouvindo a voz de Deus por causa estão dando mais crédito para as vozes, os barulhos, as distrações que estão acontecendo. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, eu não vou fugir um pouco, mas isso faz parte que está vindo. Algo que o Espírito Santo tem me ministrado, isso faz parte que Deus falou na boca dos seus servos e profetas, que Deus ia sacudir todas as nações e todas as esferas, a sociedade, a economia. Então isso aí, para quem está ligado em Deus, não pode perder tempo com as distrações, mas tem que ficar conectado e firme na palavra, no que Deus falou, para não perder o avivamento, porque o avivamento já está acontecendo e muitos estão achando que vai vir. Claro, a promessa do derramamento do Espírito já não é mais uma promessa, já é realidade. O que eu estou querendo dizer? Então as coisas estão acontecendo, então as pessoas elas estão muito eufóricas, estão muito... Se é assim, tá difícil, e algumas pessoas já estão preocupadas. Imagina quando as coisas apertarem um pouco mais. Sabe, eu não quero nem pensar nisso, mas é coisas que a gente tem que meditar, pra gente cair na real, sabe? Para aqueles que entrarem na live serem tocadas, sabe? Para não perder tempo com o que não importa mais. Então, se nós nos permitimos que verdadeiramente o Senhor seja o nosso pastor, Ele vai nos guiar, nada vai nos faltar. Ele vai nos guiar num lugar de descanso, que Ele me leva aos passos de grama de verde e macia para descansar, ou seja, no meio ao caos, no meio da turbulência, no meio de tudo que está acontecendo, que o país está sendo sacudido. Cara, a Bíblia mesmo já diz, aqui, viu? Ele me leva, então o meu pastor vai me conduzir nesse lugar de descanso, pela questão de eu me aceitar ser pastoreado por ele. Isso é forte, cara, sabe? E quando eu comecei a ler, eu comecei a... E quando eu tô cheio de turbulências, com
com a mente a 1000 por hora, com tudo que está acontecendo, e não é de ficar, e às vezes a gente não é como Pedro, a gente está caminhando sobre uma palavra, e não é que, e às vezes isso acontece comigo, a gente olha para a circunstância natural e a gente se balança, isso é natural, a gente está aprendendo a caminhar no sobrenatural, e daí o que acontece? Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Meu Deus. Ele me faz andar pelo caminho de justiça por amor do seu nome. Então eu quero concluir eu quero já entrar para a conclusão, para não estender muito, para não ficar muito longo, já para o versículo 6, que diz assim: eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Ponto. Vou parar até aqui. Só tenho absoluta certeza que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Só tem certeza aqueles que se aceitam e se permitem que o Senhor verdadeiramente venha a ser pastor em todas as circunstâncias e situações, mesmo que a gente não entenda. E aí vai vir a certeza e a absoluta convicção. Eu tenho absoluta certeza. Por quê? Porque eu me deixei ser pastoreado por Deus. Meu Deus, pega essa palavra no teu espírito. Compartilha essa palavra, meu Deus. Tem muitas pessoas que estão compartilhando só o que as pessoas querem ouvir, o que ela quer falar. Mas essa é a palavra que Deus tem falado comigo, que eu tenho certeza que vai direcionar e reposicionar muitas pessoas assim como está fazendo comigo. E eu vou continuar mergulhado nela. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade, a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Então, a absoluta certeza do pastor, quando eu me aceito ser pastoreado pelo Senhor, me dá uma certeza, absoluta convicção de que nada vai me tirar da presença. Nem as turbulências que estão acontecendo, que nem diz aqui no versículo 3. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Então a presença de Deus, nada vai me arrancar da presença de Deus, porque eu sou pastoreado por Deus através daquele que Deus colocou sobre a minha vida, por causa da minha obediência em andar no propósito. Pegou? Então eu quero, quando a gente vê desse ângulo, a palavra ela ganha mais um peso, sabe? Ela ganha um peso violento. Muitos falam que o Senhor é meu pastor, mas na verdade o Senhor não é pastor, Ele só é, como é que eu vou dizer? Aquele amigo que tu chega perto só para pedir dinheiro emprestado, depois que ele te empresta, ele se esquece, depois nunca mais vê. Tipo assim. Então eu quero deixar essa palavra ao teu espírito, essa palavra de alinhamento, de uma certa forma de consolo e direcionamento e clareza, sabe, do propósito. Espero que essa palavra tenha te edificado. Se essa palavra te edificou, te peço que tu venha me ajudar a espalhar as boas novas, espalhar essa palavra, que pessoas vão ser abençoadas, assim como eu estou sendo abençoado, porque a espada de dois gumes, porque, olha só, o apóstolo Guilherme Maldonado, eu vi uma ministração dele, e ele falou bem assim: eu só tenho a palavra, a espada, ela só é uma palavra, só é uma espada na minha mão quando eu tenho a palavra rema, a revelação. A revelação, ela torna a palavra a espada, porque se eu não tenho a consciência da revelação da palavra como a espada, eu não tenho como discernir para separar e discernir entre pensamento, as intenções e caminhar na luz daquilo que Deus tem para mim. Ela se torna só uma palavra morta, mas a palavra rema, ela é a espada. Então compartilha aí, me ajuda a compartilhar. Tenha uma boa noite, uma boa semana ou o início de uma semana. Que Deus te abençoe, te prospere e te ajude nessa caminhada e que te encha
da unção do Espírito Santo, que a sabedoria de Deus esteja sobre a tua vida, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.